Bom, vamos lá. Hoje a gente começou, né, o primeiro encontro com uma viagem. Começamos fazendo um plano de voo, né, e vocês começaram a entrar aí nessa viagem. E depois do nosso encontro, eu passei para vocês algumas tarefas, algumas atividades que são atividades importantes para que a gente chegasse ao encontro de hoje e refletisse sobre, não mais sobre um plano, mas sobre uma viagem em si, né? A gente sai do plano de voo e a gente começa uma viagem colocando em prática aquilo que vocês estão começando a refletir, que vocês estão começando a pensar, resgataram do passado, olharam para o futuro, que foram as tarefas que a gente fez, né? E aí eu queria, antes de começar o encontro planejado, eu queria escutar de vocês, quem fez, né? Como que foi fazer essas tarefas nesses últimos dias? É livre, então assim, quem quiser compartilhar. Pode falar, Patrícia. A senhora se refere à atividade de metas, né? E planejamentos? Isso. Aquelas que eu fui colocando lá no grupo, mandando os áudios. Eu fiz até no computador aqui, mas aí eu vou estar falando, né? Eu achei bem legal. Eu comecei a escrever, depois eu percebi que eu achei que eu não estava nem tão científica assim, esses planos e metas, mas eu falei, eu vou deixar desse jeito. Ela vai corrigindo, né? E aí eu coloquei a minha primeira meta, não tem data, né? Mas qual foi o objetivo dessa meta? Continuar evoluindo espiritualmente, profissionalmente e como ser humano. E aí eu coloquei que para eu tentar atingir o que eu quero atingir essa meta? Aprender a me conectar mais com Deus. E o objetivo é entender o verdadeiro significado do amor para levar por onde eu for. E o que eu estou fazendo para tentar atingir essa meta? Sempre estou congregando e participo de eventos na igreja, canto hino, ajudo na limpeza da igreja e isso tem me ajudado. E qual a data dessa conclusão? Todo final do dia. Então, todo final do dia eu quero, né, sentir algo inexplicável, tendo a confiança que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, mas que para a gente conseguir tudo, a gente tem que estar primeiro com essa conectividade. Não estou falando de religião, estou falando estar com conectividade com Deus. A minha primeira meta. A senhora pediu 3. Pode continuar? Se você não quiser falar as metas, não precisa. Eu queria entender mais assim, como foi parar para pensar nisso? Foi fácil? Foi difícil? Foi desafiador, me fez assim pensar o quanto eu já caminhei, o quanto eu ainda tenho para caminhar e tudo que eu já caminhei foi válido, né? Quando eu parei para pensar, nossa, por que eu quero entrar no mestrado? O quanto eu comecei lá, eu já fui agente de saúde da zona rural, eu já fui auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, enfermeira. Eu trabalhei por 17 anos numa clínica de hemodiálise, que eu era apaixonada, né? Eu trabalho há 19 anos no Hemocentro, eu tenho minha família, minhas viagens. Então, assim, foi muito gostoso e eu vi que coisas também que eu não planejei, mas que aconteceu na minha vida e que foi gostoso também. E tudo vem como aprendizado. Foi assim, realmente, quando você pede para fazer essas metas, planejar, você relembra, resgata, você vê o quão forte a gente é, mesmo sem a gente parar para pensar. E eu dei uma passada mesmo em tudo e falei, nossa, como eu tenho evoluído. Foi bem gratificante. Obrigada, Patrícia. Quem mais quer falar? Não precisa falar as metas, é mais assim o processo. Como foi construir? Se vocês conseguiram. Ah, eu nem tentei, professora. Tudo bem também, pode falar. Um de cada vez, pra gente não tumultuar. Ninguém mais quer falar? Tudo bem.
Como eu te falei na mensagem anterior, eu já passei 4 vezes pelo voo. Eu 4 vezes pelo voo. Eu não escrevi nada porque mexeu muito comigo. Não só na questão profissional, mas na minha vida pessoal em si mesmo. Em si. Então, assim, eu preferi não colocar nada no papel. Então, todas as vezes que eu assisti, todas as vezes que eu voei, eu tinha a sensação que algo em mim não tá legal e que precisa ser mudado e com urgência. Não é uma urgência pequena, não. É como se a cada dia eu estivesse procrastinando aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Então, assim, não foi um voo fácil, não foi uma viagem cheia de turbulência, né? Ela continua sendo uma viagem com turbulência, porque se eu assistindo se eu assistir pela 4ª vez, eu prestando atenção, estou falando no aspecto de estar ali reanotando aquilo que eu já tinha anotado, que eu já tinha colocado no papel, fora as vezes que eu coloquei para ouvir, só na hora de dormir, só ouvir. Então, assim, eu não quis me propor a colocar metas, nem me colocar em propostas em nenhum dos aspectos, porque eu realmente preciso encontrar aonde está essa falha dentro de mim. E eu já tinha percebido, né, desde o ano passado, a importância do eu primeiro, quando eu comecei a fazer parte do grupo. E esse voo realmente me fez ter mais sentido do que eu realmente quero, aonde eu quero estar, onde eu preciso estacionar, o que realmente vale a pena e o que eu tenho que determinar em fazer da minha vida. E uma frase que você me falou em uma das nossas conversas foi que nem todos os problemas dos outros precisam ser meus, né? Então, dentro desse voo, aquela frase veio assim à tona em mim. E eu estou vivendo esse processo, tentando me afastar desse processo que às vezes se apega demais a gente viver o outro, que não nos cabe, não é problema nosso, claro, que se estiver muito perto, não tem jeito, a gente vai estar no contexto, mas esse contexto não precisa ser nosso. Então, para mim, esse voo foi de uma importância muito grande, continua sendo, e hoje, como você me disse que eu vou descer, né? Eu vou planar, eu espero planar e que eu possa conseguir realmente ter ideias diferentes e conseguir me situar. Essa é a realidade, né? Me pôr dentro de uma situação, das minhas situações e conseguir resolvê-las para que eu possa realmente colocar no papel todas as minhas propostas. Mas, de antemão, quero dizer a quem está chegando que aproveite, porque o eu primeiro faz uma diferença enorme na vida da gente. Pode ter certeza. Muito bem. Obrigada, Mônica. Eu vou falar tudo que vocês estão trazendo, algumas coisas importantes, eu anotei, mas vou falar depois, tá? Mais alguém quer falar? Beleza. Algumas pessoas colocaram assim, eu não fiz porque eu não estava no último encontro, mas essas tarefas, elas foram sendo encaminhadas para vocês no grupo. Então, assim, sempre mais próximo do final de semana, de vez em quando, sempre não, mas de vez em quando eu vou estar mandando alguns áudios, algumas orientações, assim, fiquem à vontade em acompanhar e ir fazendo. Não é para me apresentar nada ou apresentar nada para o grupo. Assim, às vezes eu vou pedir que vocês falem sobre como foi o processo de vocês chegarem, mas a construção do plano, estabelecimento de metas, a princípio é com vocês, tá? Vocês não vão ter que partilhar nada, assim, é algo muito, muito pessoal. E eu queria agora, assim, que eu fiz um convite, né, à Ilka, que hoje ela é a monitora de extensão desse projeto, para que ela compartilhasse um pouco dessa tarefa, né, que vocês foram orientados aí fazendo, na história de vida dela, assim, como que foi, e ela também passou por um momento como esse, né, no Eu Primeiro, no Nesp, e ela vai compartilhar um pouco para vocês dessa história, né, dessa dinâmica, assim, e aí depois a gente vai juntar um pouco do que vocês falaram, do que o Ilka trouxe e do que eu tenho preparado para nortear vocês
a seguirem, né? Como a Mônica falou assim, sair do plano e agora começar a concretizar. Então, Ilka, agora é com você aí, fique à vontade. Eu vou apresentar, então, meu slide, tá? Peraí. Tá bom. Boa noite, então. Para quem não lembra de mim, me chamo Ilka, né? Sou estudante de medicina, estou no último ano do internato e sou a extensionista, né? Orientada por Maria Luísa nesse projeto de extensão. E esse projeto aqui que eu estou trazendo para demonstrar para vocês foi uma atividade realizada pelo NESP, né? Que é o nosso grupo de ensino, de pesquisa. E foi justamente para nos nortear, trazer um propósito para a gente. Então, dentro desse projeto, dentro dessa atividade, a professora ela trouxe um norte para a gente, para que a gente pudesse de fato avaliar, né, quem nós somos, qual é o nosso propósito, o que nos move e como executar a nossa missão. Basicamente isso, foram as coisas que nos nortearam. Eu não vou ler tudo ou falar tudo para não delongar, mas eu posso botar no grupo depois. Então, assim, a princípio a gente precisa enxergar quem a gente é. E isso vai muito além de quem as pessoas dizem quem a gente é. Isso tem a ver com quem a gente enxerga que a gente é, quem Deus diz que a gente é e, para além disso, quem a gente já enxerga que a gente é no futuro. Isso também faz parte de quem a gente é no nosso presente. A gente precisa se enxergar a partir de quem a gente quer ser no futuro, sabe? Porque a gente não vai se tornar alguém, a gente já é aquilo. A gente só vai tornando algumas características presentes ao longo do tempo, mas a gente já precisa incorporar isso em nós. E a gente precisa ter o nosso propósito bem estabelecido para isso também. A gente precisa saber o que a gente quer da nossa vida para a gente saber aonde que a gente quer chegar. Então, para mim, o meu propósito, o meu objetivo é cuidar de pessoas. E por isso a medicina. Eu fiquei muito tempo sem saber o que eu queria fazer. Depois que eu me formei no ensino médio, eu fiquei 1 ano fazendo cursinho e eu não sabia o que eu faria. Mas eu tinha certeza que, independente do que eu fizesse, eu estaria cuidando de pessoas. Esse é o propósito que eu entendo que foi o propósito que o Senhor deu para mim. Então, cuidar de pessoas é o que eu gosto de fazer. Independente do que for, seja recebendo uma pessoa na minha casa, seja indo na casa de alguém, é cuidar de pessoas, não importa como. E independente de onde eu estiver, ser uma referência na área de atuação. E ser uma referência não é só sair em capa de revista, ter muitos seguidores. É ser alguém que as pessoas olham e digam, nossa, eu poderia ser um pouquinho mais como ela, sabe? Não precisa, pra gente ser uma influência, a gente não precisa ser grandioso aos olhos de todo mundo. E também servir. Eu sou cristã, então o meu propósito, acima de tudo, é servir. E o que me move? Em primeiro lugar, a minha fé em Jesus é o que me move. E uma coisa muito forte que eu tenho é acreditar que se eu posso sonhar alguma coisa, então eu também posso realizar alguma coisa. E a forma como eu fui criada também. Minha mãe nunca disse que eu nunca poderia fazer alguma coisa, que tinha alguma coisa que eu não poderia fazer. E mesmo que ela dissesse ou que tem alguém tenha dito para vocês em algum momento que vocês não podem fazer alguma coisa, tudo que alguém diz para você é uma limitação dela, não é uma limitação nossa, é uma limitação da pessoa, a partir das perspectivas dela, a partir da vivência dela. Então a pessoa ela só externa aquilo que está dentro dela. Nunca vai ser um limite nosso. Então a gente precisa saber separar muito bem o que é nosso e o que é do outro. Porque o que o outro traz não é nosso. Então a gente precisa saber o que a gente
acolhe pra gente, o que a gente traz pra nossa vida, o que a gente deixa como um aprendizado e o que a gente não precisa carregar. E também, uma coisa que me move é saber que não existe nada impossível e que não existe nada que não possa ser aprendido. E o bom a gente se torna, porque a gente não começa nada sendo bom. A gente vai pegando prática em alguma coisa. E eu sou bailarina, sou formada em balé clássico, e o balé trouxe isso pra mim. Para conseguir alguma coisa no balé, nossa, precisa de horas de treinamento. Para conseguir esticar uma ponta do pé, que é uma coisa que na sua cabeça parece simples. Não, é só esticar a ponta de um pé. Mas não é só esticar a ponta de um pé. Você precisa estar com o abdômen preso, você precisa estar com o bumbum preso, você precisa estar com o pescoço esticado, abdômen preso, prender a respiração. São 1000 coisas ao mesmo tempo só para esticar a ponta de um pé. Mas ainda assim, não existe nada que não possa ser aprendido, se não treinado, se não com muita força de vontade, se não com muito esforço e determinação. Então, não existem sonhos grandes demais para serem realizados. Talvez possam existir sonhos que você não estejam dispostos a lutar, mas grandes demais não existem. E aí, a forma como eu defini para executar a minha missão foi essa aqui, que é sonhar, planejar e executar sem esperar que as condições estejam perfeitas, porque elas não vão estar perfeitas. Nunca. Nunca vai existir um momento perfeito pra gente começar as coisas, pra gente realizar as coisas, pra gente fazer algo que a gente deseja. O momento perfeito é o tempo livre que aparece. Aparecer um tempo livre pra fazer alguma coisa é aquele tempo livre, é o momento perfeito, porque é o tempo que apareceu. Esse é o momento perfeito pra essa reunião. Tenho prova pra estudar, tenho uma apresentação pra fazer sexta-feira, acabei de chegar do plantão, nem tomei banho, nem comi, mas é o momento perfeito. Por quê? É o tempo que a gente tem para aprender. E uma coisa que a gente precisa aprender é que todo conhecimento que a gente recebe, a gente precisa agarrar ele com muita força, porque todo conhecimento que a gente tem hoje, que a gente vê na internet, não é mais gratuito, é tudo vendido, tudo precisa ser comprado. Você não tem mais ninguém querendo ensinar nada de graça. Então, assim, a gente precisa absorver o máximo de coisas que a gente consegue para que a gente consiga evoluir e trazer isso para dentro do nosso propósito. Então, executar as coisas sem esperar condições perfeitas e se arriscar. Eu sempre penso assim, se aparecer uma oportunidade, eu primeiro digo sim. É claro que se tiver de acordo, coerente com o meu propósito, com o que eu quero, e depois eu aprendo. Se eu ver que eu não aprendi, que eu não dei conta, eu volto atrás e falo, olha, não consegui, não dei conta, não vou conseguir realizar. Mas primeiro eu digo sim. E aqui, seguindo, foi uma linha do tempo que nós fizemos da nossa carreira. Então, a gente fez, né? A partir de onde a gente, desde o nosso nascimento até a data que foi a sessão. Então, no meu nascimento, eu fiz balé clássico desde o ano de 2006. Aqui tem alguns marcos que foram importantes para mim. Então, dentro do balé, que era uma coisa muito importante para mim, que exigia muita dedicação, muito treinamento. E para quem não sabe, ser uma solista no balé é uma coisa muito difícil, tem várias bailarinas que querem. E para mim foi uma conquista, então foi um marco, né? E aí eu coloquei aqui, né, de 2012 a 2013. É importante que a gente tenha isso em mente, né? Valorizar as pequenas conquistas que não são tão pequenas assim, mas que fazem muita diferença ao longo da nossa vida. A minha formação no terceiro ano, que foi no ano de 2015, eu me formei aos 16 anos e eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Eu cheguei a cogitar fazer direito, mas como eu não tinha certeza, acabou que eu não fiz. Eu ainda passei em uma faculdade de engenharia de alimentos em Guanambi, mas era muito longe, minha mãe não deixou eu ir. E tudo bem, eu aceitei. Em 2017, eu ingressei no
bacharelado interdisciplinar em saúde. E foi quando eu iniciei os projetos de extensão, e a dança sempre me acompanhou também nos projetos de extensão. Então foi algo que sempre fez parte da minha vida, e eu sempre fiz com que a dança fizesse parte da minha vida. E eu entendi que quando a gente quer alguma coisa, a gente faz essa coisa acontecer. Então, mesmo estando no bem em saúde, mesmo estando fazendo uma faculdade que era de outra área, uma coisa que fazia parte da minha vida durante muito tempo, que eu achei que eu precisaria deixar de lado, ainda assim continuou fazendo parte da minha vida por uma escolha. Em 2019 foi o ano do meu batismo, né? E aí muita coisa mudou na minha mente, né? Inclusive com relação a propósito, a saber o que eu queria. E aí foi quando eu descobri que, de fato, o motivo de estar fazendo medicina seria a coisa certa para que eu pudesse, de fato, exercer o que eu gosto de fazer, que é cuidar de pessoas, né? E aí foi quando eu comecei, de fato, a pensar em construir uma nova mentalidade, uma nova pessoa, e que essa pessoa, ela precisa ser diferente. E aí, no ano de 2021, eu ingressei, de fato, em medicina, e isso foi um sonho realizado. Antes era só uma idealização, e no ano de 2021 se tornou, de fato, uma realidade. E sempre foi muito difícil. Muitas pessoas falavam que não ia dar certo, que não ia conseguir porque era muita gente, porque não tinha vaga suficiente. Mas na minha cabeça, sempre que existe 0,01% de chance, de possibilidade, eu nunca penso na possibilidade negativa, é sempre a possibilidade positiva. Se eu ainda estou tentando, se eu ainda estou lutando, se eu tenho Deus do meu lado, essa possibilidade ainda é positiva. Eu nunca vou desistir ou ser uma pessoa negativa e dizer, ai, não vai dar certo, ai, que eu não tô acreditando. Não adianta fazer uma coisa sem estar acreditando, achando que vai dar certo. Se você começa assim, com certeza não vai dar certo. Então, a gente precisa sempre entrar em um projeto acreditando que esse projeto vai dar certo. Não importa o quanto que as circunstâncias estejam desfavoráveis. A gente precisa estar favorável, porque o projeto é nosso. Então, esse projeto precisa dar certo. Em 2022, foi quando ocorreu a apresentação, né? Então, eu estava também em processo de mudança para aqui, para Teixeira de Freitas. Foi o ano que eu consegui entrar no grupo de pesquisa da professora Maria Luísa. Foi um grande marco também, uma grande jornada, porque esse projeto, ele abre a nossa mente, né? Para pesquisa, para a vida em si. Não é só um ensino de pesquisa, é um ensino para a vida. A professora Maria Luísa, ela é uma mentora de vida, assim. Ela traz pra gente um olhar que é muito clínico, de coisas pessoais mesmo. É uma coisa diferente, assim. Ela é como se fosse uma psicóloga com uma psiquiatra. Ela enxerga, assim, através de você. Ela fala detalhes seus, assim, que parece que ninguém mais sabe. Coisa assim, não, eu vejo você em tal lugar fazendo tal coisa, porque você é assim, assim, assim. E ela direciona você, ela guia você. E o NESP, ele traz esse conjunto de pessoas que estão ali para te apoiar, para te fortalecer, para trabalhar junto com você. E não é só um grupo de pesquisa que é para você ter uma liderança no projeto, é um grupo de pesquisa colaborativo. Então, você vai colaborar com... Seu microfone fechou, Ilka. Então, eu estava falando que é um projeto para a gente fazer parte da pesquisa de outros profissionais, né? Fazer parte da conquista de outros profissionais, porque a vida também é isso. Não é só conquistar e conquistar e conquistar, é estar presente na conquista dos outros, fazer parte da conquista dos outros, celebrar a conquista dos outros. E às vezes, nessa vida adulta, nessa correria, nessa pressão por ter tudo, por querer fazer tudo ao mesmo tempo, é uma coisa que também faz falta, a gente tem uma necessidade, né? De ter comunhão com as pessoas, de ter um grupo que nos apoie, que nos dê um suporte.
E o Nesp é isso, né? Uma família. E eu venho acompanhando o Nesp, né? No grupo desde o ano de 2022. E eu coloquei aqui que o ano de 2025 seria o ano da minha formatura. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. No final do ano vou me formar. E quando Deus disser sim, aqui os meus objetivos a longo prazo, né? A residência, que eu ainda não sei se vai ser em pediatria, que inclusive eu nem lembrava que eu tinha colocado isso aqui, eu vim resgatar isso hoje. E é uma coisa que eu estava começando o internato quando eu fiz isso. E é uma coisa que eu tenho indo e vindo sobre o que fazer. E hoje eu olhei e falei, meu Deus, de fato, eu acho que vai ser a pediatria ou a cirurgia. Então são coisas que há 2 anos atrás eu coloquei aqui e que já cogitei fazer inúmeras outras coisas. E hoje eu olhei para um plano, um planejamento que eu fiz há anos atrás e eu pensei, nossa, de fato, é isso aqui que tá me direcionando. É nesse caminho aqui mesmo que parece que vai dar certo. E é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Muito bom. Muito obrigada, Ilka. Deixa aí só um pouquinho essa imagem, né? A Andressa até fez um comentário. Deixa eu ler para eu ser fiel. Ela falou assim, amei esse esquema visual. E acho que essa foi a primeira tarefa que eu passei para vocês lá pelo grupo, né? Eu até postei a minha, mas agora a Ilka tá mostrando a dela. E no Canva tem várias ferramentas que a gente pode fazer esse resgate. Pode ser no PowerPoint, pode ser no Word, não importa. Mas essa atividade de você ir nos anos reconstruindo a sua história com imagens e lembrando, olha, aqui eu fiz tal coisa, aqui eu fiz outra coisa. Essa atividade, pessoal, ela é riquíssima para a gente entender, primeiro assim, quem nós somos e depois assim, o que nós construímos ao longo do tempo. É muito comum que a nossa mente ela gere ou bloqueios, ou limitações, ou mecanismos de autossabotagem que nos impedem de avançar. Quando a gente faz o exercício e olha assim, poxa, eu já cheguei até aqui e eu fiz isso, e parece que as coisas vão casando, parece que tudo que você foi fazendo tem um sentido. Quando você olha para essa construção da sua vida, você pensa, não, calma aí, não é bem assim como eu tô pensando. Eu fiz muitas coisas e eu fui muito bem em tudo isso aqui. Algumas não deram certo, paciência, mas eu sou boa nisso aqui, eu construí essa história e eu não posso desperdiçá-la. Então, quem não fez, pode ir lá na primeira tarefa e vocês podem observar, tem um link para um post meu que é bem parecido, que eu também fiz esse exercício e foi muito, muito útil. E esse exercício, ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, no encontro de hoje, né? E uma outra coisa que assim eu pedi para que Ilka trouxesse, eu escolhi que ela fizesse, além dessa apresentação, que eu lembro que na época foi muito legal que ela trouxe, mas assim, vocês não imaginam, ela está representando aqui um grupo de estudantes que eu acompanhei no Nesp, nas disciplinas e tudo, vocês não imaginam como foi desafiador para eles conseguirem entrar no curso. E por vezes eu escutei esses estudantes acreditando que eles não conseguiriam. Por vezes eu assisti esses estudantes passando por crises enormes de ansiedade, de depressão, de desespero, de tudo que vocês puderem imaginar. Então, quando ela faz esse exercício, e aqui tem outros que também viveram essa história, e que ela olha e fala assim, cara, eu consegui. Então, aquilo que eu passei, que aparentemente iria me destruir, iria me sucumbir, que aparentemente não tinha como encontrar a saída, só foi uma etapa para que hoje eu conseguisse.
E eu queria trazer essa narrativa para vocês, porque muitas vezes a gente vai ter essa impressão de que a gente está preso num lugar que nos aprisiona, que nos impede de avançar. Mas é só um lugar de passagem. Ele não é um lugar de permanência, se assim a gente decidir que ele não será. Então, também foi por isso que eu pedi que Ilka trouxesse. Eu espero que a história dela, né, ela sirva como motivação para vocês e inspiração para vocês, assim como eu espero escutar histórias de vocês também e ter o mesmo sentimento, né, de que, poxa, conseguiram. Eu poderia falar de muitos aqui que são pessoas que eu acompanhei desde a graduação, né? Josi tá aqui, foi minha estudante de TCC, nem sei em que ano, mas não conta não, que é segredo. E outros tantos estudantes que eu acompanho que falam assim, poxa, eles conseguiram. Aí pode, se você quiser tirar, Ilka, pode tirar. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou fazer um resgate, assim, do que Ilka foi falando, alguns pontos que são importantes para o encontro de hoje, mas também que Patrícia falou, que Mônica falou, e vou fazendo esse resgate, essa contextualização antes de entrar no assunto propriamente dito, né? Um primeiro ponto é que, assim, dentro dessa construção da nossa trajetória, né, nesse exercício que Ilka mostrou, é importante que nós entendamos que nossa construção profissional, ela não é separada da nossa construção pessoal. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai fazer um plano profissional, um plano de carreira, a gente não pode pensar caixinhas separadas. A gente precisa pensar que primeiro nós somos, depois nós fazemos. É muito comum que na dinâmica da sociedade de hoje, a gente se conheça, se identifique a partir do que a gente faz. Geralmente a primeira identidade que a gente fala, quando a gente fala assim, quem que eu sou? Eu sou professora, eu sou bailarina, eu sou pesquisadora, eu sou fisioterapeuta, eu sou médico. Porque é muito forte o peso do que a gente faz na nossa identidade. E de fato eles se misturam, mas eles não são a mesma coisa. Primeiro nós somos, depois nós fazemos. E isso é um pilar importantíssimo para a saúde mental. Porque se eu deixar de fazer o que eu faço, eu vou continuar existindo. Mas se eu deixar de existir, eu não vou continuar fazendo o que eu faço. Essa é a base do eu primeiro. Não adianta eu querer cuidar dos outros como profissional de saúde se primeiro eu não conseguir cuidar de mim. Se eu não der conta da minha própria saúde, da minha própria estrutura, da minha própria vida, eu não consigo me manter cuidando dos outros. Em algum momento vai falhar pela saúde, pelo cansaço, por outras demandas. Então, essa é a primeira questão. Quando a gente pensa num plano profissional, num plano de carreira, na verdade a gente está pensando num plano de vida, em que eu terei sim a minha ocupação, aquilo que eu faço, mas antes disso, tem quem eu sou. Existem alguns estudos, e eu já escutei alguns psiquiatras falando da importância da gente conhecer o nosso Ikigai. Alguém já ouviu falar esse nomezinho, Ikigai? Então, o Ikigai, ele significa o motivo de viver, a razão de existir. E muitos psiquiatras, eles têm trazido isso, psicólogos também, que, na verdade, traduzindo, é o que Ilka falou sobre o propósito. Quando a gente entende o que a gente nasceu para fazer, vou usar a palavra de Andressa aí, isso se torna um divisor de águas. Porque você se move não por fazer só por fazer. Você se move porque existe uma razão de você fazer o que você faz. E essa razão é quem você é. É diferente. Porque, por exemplo, se eu trabalho simplesmente pelo pensamento de que eu trabalho para ter dinheiro, ou para nutrir
algo que o meu ego quer, poder, e assim, todos temos isso, né? Somos humanos. Mas se eu faço só por isso, em algum momento eu me perco de mim mesma. E eu adoeço, eu me canso, eu quero desistir. Mas se eu faço o que eu faço porque eu entendo que existe uma motivação maior, uma razão de ser maior por trás disso, mesmo cansado, mesmo às vezes sem querer, eu vou fazer e aquilo vai me fazer bem. Então, descobrir o Ikigai, que é na verdade o que eu tenho a oferecer para pessoas, porque é tudo sobre pessoas, e que as pessoas necessitam de mim. Aí eu vou usar o seu exemplo, Andressa. Andressa tem um conhecimento técnico da fisioterapia e um conhecimento técnico do balé, em que ela conseguiu enxergar que aquilo que ela tinha, que era único dela, a combinação desses dois conhecimentos, poderia ajudar outras pessoas naquilo que elas precisavam. Eu tenho certeza que no momento que você descobriu isso, é aquele assim, eureka, tipo, uau, foi para isso que eu cheguei até aqui. E aí isso gera uma motivação que é diária, que parece que ela vai sendo alimentada todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. E a vontade que dá é de você querer ajudar cada vez mais. E é muito interessante que quando a gente entra nesse lugar, é um mecanismo de feedback, assim, de retrofeedback, que você vai se sentindo segura, estável, calma, e as coisas vão se encaixando. E Ilka falou, né, ela me descreveu aí, e eu posso dizer para vocês assim, com muita tranquilidade, que eu não conseguia me ver desse jeito até eu entender qual era o meu Ikigai. Então, assim, eu nasci para ensinar e desenvolver pessoas. Eu tenho clareza disso. Hoje eu tenho clareza disso. Mas eu não tinha até pouco tempo atrás. Até eu fazer esse exercício que ela mostrou aí. E olhar assim, quais são as habilidades que eu tenho? No que eu sou boa? As pessoas me diziam, nossa, Maria Luísa, você fala com muita facilidade. Essa fala que ela falou assim, gente, eu encontro pessoas na rua que eu nunca vi. A pessoa olha pra mim e às vezes assim, no caixa, ela começa a me contar a vida inteira dela, assim. Coisas que talvez ela não contaria pra ninguém. Aí ela fala assim, meu Deus, como eu falei isso com você? E eu fui escutando isso das pessoas. Nossa, eu me sinto confortável em me abrir com você. Nossa, o que você fala é muito específico pra mim. Parece que você me conhece há muito tempo. E aí eu comecei a olhar pra isso que as pessoas diziam pra mim. E eu falei assim, não, calma aí. Tem algo aqui que eu ainda não estou conseguindo enxergar. E aí eu fui fazendo esse exercício. E hoje eu entendi o meu Ikigai. E isso fez o que a Andressa colocou. Isso mudou tudo. Porque uma coisa é você ser orientadora de estudantes para produzir artigos. É escravo. Tipo, eu produzo daqui a pouco 2, 3, 4. E se o estudante não der conta, eu vou cobrar ele. Isso é escravo. Mas se eu entendo que eu oriento estudantes porque eu quero desenvolver eles para a vida, a dinâmica não é de escravidão, mas é de promoção de vida. E eu queria, a partir dessa minha fala, a partir do que Ilka trouxe, eu queria que vocês refletissem sobre isso quando vocês fizessem um plano de carreira de vocês. No que eu sou bom? O que eu consigo enxergar ou o que eu consigo fazer que é meu, tipo, é de quem eu sou. E pra gente enxergar isso, muitas vezes, a gente vai ter que ir lá na infância e falar assim, o que eu gostava de fazer mesmo? O que eu fazia que as pessoas diziam que eu era muito bom? Porque lá na infância tá a sua essência. Na vida adulta a gente vai perdendo essa essência. E aí a importância da gente revisitar esses caminhos, essas jornadas, como a Patrícia foi colocando, e ver quais são as habilidades que a gente construiu. E também entender quem nós somos nesse contexto, no que nós somos bons, no que a gente quer e no que a gente não quer para a nossa vida.
Às vezes a gente tem muita dificuldade de olhar para o que a gente não quer, porque a gente não gosta. Mas quando a gente assume o que a gente não quer e o que a gente não gosta, traz muitas respostas pra gente. Coisas que às vezes a gente está em dúvida. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu acreditava que o meu lugar de trabalho seria o hospital. Nossa, meu sonho, trabalhar no hospital, na UTI, viver aquela realidade e tal, até eu trabalhar. Eu fiquei pouco tempo. Pouco tempo eu cheguei à conclusão, esse não é o meu lugar, porque ele é incompatível com a minha vida pessoal. Eu quero ser mãe, quero casar, quero cuidar dos meus filhos e o hospital não vai me dar esta possibilidade, não do jeito que eu quero. Então, quando eu sei o que eu não quero, eu consigo decidir para outros caminhos. E isso é importante. Uma outra coisa que Mônica falou que eu também queria reforçar muito, ela falou assim: eu ainda estou tentando entender, tipo, o que tá de errado e eu não quis colocar no papel. E aí eu quero desafiar vocês. Não precisa ser papel. Pode ser papel, rascunho no celular, pode ser no WhatsApp, pode ser no Canva, como a gente fez aí, no PowerPoint. Não importa. Em qualquer lugar, desde que você tire da sua mente e coloque em um lugar. Isso é um exercício de trazer à existência aquilo que não existe. Isso é fé. A Andressa também colocou assim, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Mas o primeiro passo para você colocar o pé é o que eu vou fazer? É tirar da mente e executar. E o primeiro passo para que eu execute e tenha consistência no que eu vou fazer é planejar. E antes de planejar, é visualizar. Mas não deixem de colocar no papel. Não deixem de tirar da mente de vocês, porque enquanto estiver na mente, está na nuvem. Está em um lugar que ninguém vê, só você. Mas quando você coloca em algum lugar, que você tira da sua mente, que você olha e fala assim, calma aí. Ah, então eu quero viajar. Beleza, então vou colocar lá. Planejamento, viajar. Aí você vai com outras perguntas. Mas eu não tenho dinheiro para viajar. O que eu preciso para ter dinheiro para viajar? O que eu vou fazer? Ah, então eu vou pegar mais plantões. Por quanto tempo? Então, observe, o simples fato de colocar a palavrinha viajar já vai puxar o fio da meada. Mas enquanto você não colocar, vai ficar só na sua mente. Ah, eu queria tanto viajar. Ah, meu sonho é viajar. Aí você vê as pessoas viajando no Instagram e você fala assim, ah, vida, olha como eu sou, né? Desmerecedora. Todo mundo viaja, menos eu. Não é assim? É assim. Porque ainda está no campo da nuvem. Então, esses pontos eram pontos que eu queria que vocês refletissem antes da gente começar. Só tem mais 2. É que Ilka falou e falou muitas vezes assim, não espere se sentir pronto. Simplesmente, aí eu anotei, simplesmente dê o primeiro passo. Galera, ninguém tá pronto. Se bobear, nem um menino na barriga, quando tá prestes a nascer, ele tá pronto. Eu não sei pela criança, mas eu como mãe, quando eu tava prestes a parir, eu falei, não, eu não quero, eu não tô pronta pra ser mãe ainda. Calma aí. Não dá. Não tem como voltar um menino pra dentro da barriga. Você só tem que ir. Então, assim, não espere estar pronto. Você vai ser construído no caminho. À medida que você vai caminhando, você vai tendo necessidades e a partir das necessidades você vai buscando as respostas. Quem aqui, eu acordei hoje, eu acho, eu vou pegar aqui não tem nenhum. Eu acho que hoje eu vou resolver isso, vou ler esse livro. Pronto. Eu acordei hoje com a vontade de ler um livro sobre ciência da prática espiritual, vou ler esse livro. Quem acorda assim? Porque se acorda, gente, me ensina. Porque a gente não acorda assim, a gente acorda assim, cara, hoje eu preciso decidir o projeto da aluna tal. Então hoje eu tenho que sentar e olhar esse livro, porque senão eu tô perdida. É assim.
A gente só faz pela necessidade. Isso é do ser humano. Então não esperem estar pronto, vocês ficarão prontos no caminho. É assim com tudo na vida. Uma criança está pronta na hora que ela começa a andar? Não. Ela vai dando, ela fica em pé, depois ela cai de novo, cai de novo, cai de novo, aí ela fica em pé, consegue ficar em pé, dá o primeiro passo, cai de novo. E é assim que ela aprende. A diferença de uma criança para nós é que a criança não tem medo de tentar. E nós temos. E é esse medo que a gente precisa tirar. E para tirar esse medo, o primeiro passo é visualizar e planejar. É o primeiro passo. É o que a gente fez no plano de voo. E agora a gente vai começar a falar sobre concretizar. Tirar do plano, da nossa mente, e colocar no papel. Ilka, você tinha levantado a mão, eu só queria terminar, mas agora você pode falar. Eu só queria falar uma coisa que acredito que todo mundo já deve ter visto, né? A frasinha no Instagram que o pessoal posta que existem pessoas muito menos qualificadas ou até não qualificadas fazendo o que a gente gostaria de estar fazendo, vivendo o que a gente gostaria de estar vivendo, colhendo frutos, simplesmente porque elas têm coragem. Então a gente precisa ter essa coragem e no caminho a gente aprende como fazer, como lidar com as coisas. Coragem e vai. É isso mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa a partir do que eu falei? Vou só pegar aqui uma imagem para projetar para vocês. Querem falar? Então tá bom. Então vou projetar aqui essa imagem. Vocês estão vendo aí essa imagem? Sim. O que essa imagem diz pra vocês? Além do fato que essa moça tá igual a mim. O que essa imagem diz pra vocês? Ela tá à procura, ela tá visualizando um mapa para viajar. Me lembra o filme Comer, Rezar e Amar. Por que te lembrou o filme? Porque o filme traz essa história de ela termina um casamento e aí ela vai para vários lugares, vários países, em busca de se reconectar consigo mesma. E essa imagem me lembra muito esse filme. É um filme que eu gosto muito. Perfeito. Uma longa caminhada que está, né, pela frente. Longa caminhada. Quem mais? Mais alguém? Hoje vocês estão quietos. Também eu penso liberdade, né? Será que ela não deu um grito de liberdade, de coragem? Liberdade, coragem. Pode ser, tudo isso aí. Pode falar, João. Geralmente, quando você se olha o mapa, você tem em mente o destino, né? E o mapa é a ferramenta que você vai utilizar justamente para você escolher a melhor rota, ou a rota menos sinuosa, ou então a rota que talvez até uma rota mais distante, só que por esse caminho você veja coisas que você não veria numa rota mais curta e por aí vai. Perfeito, João. Vou partir da fala de João. Eu queria contar uma história para vocês, né? Por que eu pensei na ideia da gente partir dessa imagem de um mapa para nossa construção mesmo do plano, não nas nuvens, não na mente, mas na concretização dele. A imagem que vocês estão vendo aí é a imagem do centro
de Roma. A cidade de Roma, as ruazinhas dela no centro, onde tem os principais monumentos históricos, aí vocês vão vendo aqui, elas são ruas muito pequenininhas. E elas são meio que circulares, elas são muito parecidas. É muito fácil de você se perder no meio do caminho quando a gente está em Roma. Eu tentei pegar algo que pudesse mostrar para vocês, mas eu não consegui tão propriamente. Mas assim, eu queria que vocês conseguissem visualizar que essas ruas, elas são muito, muito parecidas, principalmente quando a gente está no centro histórico. E aí, em 2018, eu acho, 2019, eu fui participar de um congresso e eu tive a oportunidade de visitar Roma. E a gente tinha um mapa, eu não estava sozinha, eu estava com mais 2 colegas, todas do grupo do meu doutorado, e a gente tinha um mapa na mão. A gente sabia exatamente aonde a gente queria ir, da onde a gente estava, a gente sabia aonde a gente estava e aonde a gente queria ir. A gente tinha essa ideia, né? Aqui é o Coliseu, aqui é o Fórum Romano, eram 3 pontos. Isso aqui parece longe, mas é muito perto. E aqui é aquela fonte muito bonita que o pessoal joga, né, as moedas e tal. Então a gente queria fazer esse percurso. Só que a gente fez exatamente o que João falou. A gente tentou fazer um percurso que fosse o percurso mais curto. E no meio do caminho a gente se perdeu completamente. A gente não chegou aonde a gente queria, a gente estava andando em círculos em volta, mesmo com o mapa na mão, porque a gente não conseguia nem se localizar no mapa. Até que a gente entrou numa rua, não era nossa intenção vir para o Fórum Romano naquele momento. A gente tinha a intenção de ir na Fontana e voltar. Só que a gente chegou no momento em que estava tendo uma apresentação que a gente nem fazia ideia que teria uma apresentação lindíssima na rua e tal. E aí eu fiquei pensando assim, existem situações, e aí eu quero a partir dessa história trazer vários elementos para vocês. Primeiro, o mapa, ele nos dá uma localização. Quando eu tenho uma informação gráfica na minha mão, não está mais na minha mente, ela está na minha mão, eu consigo ver, eu consigo enxergar, eu consigo me localizar. Aonde que eu estou? E se esse mapa tem uma direção, tipo, tem uma continuidade a partir de onde que eu estou, eu vou conseguir chegar naquele lugar onde eu desejo chegar. Só que essa construção, eu estou aqui e quero chegar lá, ela nem sempre é retilínea. Na maioria das vezes ela não é, não existe uma linha, não existe uma linha que passasse direto do Coliseu até a Fontana, direto em linha reta, em que a gente pudesse ir e não se perder. A vida também vai ser assim. Não existe a chance de eu falar assim, não, eu estou aqui, terminei meu curso de graduação, e aí, ano que vem eu vou entrar no mestrado, e depois eu vou entrar no doutorado, e depois eu vou entrar no mercado de trabalho já ganhando 50 mil, aleluia, e ponto. Não existe essa linha, galera. Essa linha, ela é uma idealização. Na vida real, vocês vão encontrar algo parecido com o que a gente viveu aqui. Um monte de obstáculos ou de caminhos em que o tempo todo você vai ter que falar assim, eu vou por aqui ou eu vou por ali? Nossa, tá muito igual, por qual que eu vou? São caminhos que nos levam a decidir por onde que eu vou. E em algumas dessas decisões, alguns desses caminhos, a gente se perde mesmo. Porque no caminho, outras pessoas vão dar opinião. Como a gente estava em 3, por exemplo, cada uma dizia uma coisa. Não, acho melhor a gente ir por aquela rua. Não, tô olhando aqui o mapa, é melhor que a gente vá desse jeito. Na vida também, você vai ter pai, mãe, companheiro, companheira, filho, filha, colegas de trabalho, amigos, que vão dizer assim, não vai por aí não, vem por cá.
E a gente vai tomando alguns caminhos que vai nos afastando do nosso objetivo. E aí podem acontecer duas coisas. Eu tô preocupada com a minha bateria. Me dei 1 minuto, só 1 minuto. Desculpem, mas eu achei que a minha bateria vai precisar da carga. Bom, e aí podem acontecer duas situações. Uma, eu me desvio do caminho e eu encontro possibilidades até melhores do que as que eu havia imaginado. Que foi o que aconteceu com a gente. A gente se perdeu. Mas o fato da gente ter se perdido permitiu que a gente assistisse uma apresentação lindíssima, gratuita, na rua, em frente ao Fórum Romano. Antes da gente ir na Fontana, a gente queria fazer o inverso. Mas pode ser que isso não aconteça. E que de repente se perca no caminho, como poderia ter acontecido com a gente vir caminhando e se distanciando cada vez mais do lugar para o qual a gente gostaria de ir. E é por isso que eu preciso de um mapa. Porque eu preciso ter para onde voltar. Deixa eu achar vocês. Eu preciso ter para onde voltar. Calma aí que eu perdi vocês. Quando eu me perder. É por isso que a gente precisa tirar da nossa mente e colocar num papel. Porque quando eu tenho mapeado aonde eu estou, na verdade assim, de onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu estou caminhando, mesmo que eu me perca no meio do caminho, eu vou saber como voltar. Eu vou poder voltar. Olha que legal, quando a Yuka falou, eu falei, vou usar esse exemplo. Na hora que ela falou assim, eu tinha escrito pediatria lá atrás, eu nem me lembrava. Mas agora que eu parei para olhar para o mapa, fez sentido o que eu tinha escrito lá. Então, pode ser que esse seja o caminho que eu vou seguir. Se você não tem escrito, como que você vai saber para onde você voltar? Se você não tem um mapa na mão, como é que você faz para voltar? Você não sabe para onde voltar. Vai dar muito trabalho. Então, essa imagem do mapa, que na verdade, se a gente for para o conceito de mapa, mapa é uma ferramenta visual para organização de ideias, conceitos e imagens. É isso que serve o mapa. O mapa, ele faz com que o seu planejamento saia da etapa de visualizar e ele passe para a etapa de planejar para concretizar. É o primeiro passo. É quando eu deixo só de pensar na minha própria mente, de sonhar nas nuvens e falo assim, ok, eu vou começar a executar isso. O primeiro passo é criar esse plano. A partir desse plano, eu vou conseguir fazer exatamente os exemplos que eu trouxe para vocês. Se eu tenho um plano, um mapa, uma direção, eu consigo seguir nessa direção e eu consigo avaliar se essa direção é a correta ou não e voltar da onde eu me perdi. Eu não preciso ter que estar voltando o tempo todo. Sabe, pessoas que às vezes começam um curso e elas falam assim, não tem nada a ver comigo. Aí ela volta, começa outro, não tem nada a ver comigo. Ela tá sempre recomeçando, porque ela não sabe quem ela é, da onde ela tá e para onde ela tá indo. Ela tá perdida, sem mapa. Quando a gente não tem um mapa na mão,
a gente não sabe o que fazer. Na verdade, é ainda pior. Quando a gente não tem um mapa na mão, a tendência é a gente fazer o que as pessoas estão fazendo. E que muitas vezes não tem a ver com a gente, tem a ver com elas. Ou a gente vai fazer o que os nossos pais ou as pessoas que a gente conhece fizeram. E que também muitas vezes não tem a ver com a gente. Então, o mapa, ele nos permite olhar para a nossa própria direção. E o que eu tenho que ter nisso, né? Tecnicamente, o que eu preciso incluir dentro desse mapa? E aí eu também deixei algumas tarefas para vocês irem refletindo, assim, sobre vocês, né? Sobre a história de vocês, sobre o que vocês desejavam e tal. Dentro desse mapa, eu preciso elencar habilidades e qualidades que eu já tenho. Esse é o primeiro passo. O que eu já tenho até aqui? O que eu já construí até aqui? Onde foi que esse caminho da vida me trouxe até aqui? Não olhem só para a profissão de vocês. Olhe para a vida como um todo. Porque tem habilidades que você desenvolveu porque lá na sua infância, de repente, tu aprendeu a fazer, vou falar uma coisa assim, nada a ver hoje em dia, mas aprendeu a fazer ponto cruz, bordado. E ali você aprendeu a focar, a fazer, a desfazer, a fazer, a refazer. Isso é uma habilidade cognitiva. Então, olhem para as habilidades que vocês veem em vocês. E olhem para as características que as pessoas dizem sobre vocês, naquilo que elas dizem que vocês são bons, que vocês contribuem, que vocês são diferentes. Isso é aonde vocês estão. Depois, pensem, a partir daqui, o que eu preciso para chegar aonde eu quero chegar? Profissionalmente falando e na minha vida. Definir aonde eu vou chegar é um passo para que eu consiga começar a buscar o que eu preciso. E isso é o caminho. E isso é o mais lindo de tudo. Creio em mim. Chegar. Você chega e fala assim, ok, cheguei. Você fica até feliz, mas passa. Só que o caminho que você construiu para chegar é o que fez você ser quem você é. Ok? Então, assim, aonde eu quero chegar e o que eu preciso. E isso depende de em qual momento você está. Se você ainda está na sua formação, se você já está dentro do mercado de trabalho, se você já tem uma carreira consolidada, se você vai fazer uma transição de carreira, ou se você agora já está entrando numa fase de maturidade. Você já está na carreira, você já se encontrou, mas você precisa, a partir dali, construir outras questões. E a gente tem aqui nesse grupo pessoas em todas essas etapas. Desde a formação até a transição, né, a entrada no mercado de trabalho. E aí, quando a gente entende esse lugar que a gente está na carreira, a gente começa a pensar assim, ok, o que eu vou precisar? Eu vou dar alguns exemplos de pessoas que eu já caminho e eu me sinto confortável de falar. Por exemplo, João começou comigo num componente, depois a gente fez IC voluntário, depois ele foi extensionista, e aí participou do Nesp durante muito tempo, e hoje o João é meu estudante de mestrado, estando na graduação de medicina. E João tem algo que nenhum dos meus outros estudantes que já passaram por mim tem. Nenhum. Ele tem uma habilidade nata dele e do que ele gosta de fazer com tecnologia. Isso é dele. E aí eu sempre falo com o João assim, João, quando você se formar, você tem que usar isso na sua área de saúde. Você tem que integrar a tecnologia com a medicina, porque é esse o lugar que você nasceu para estar. Ele sabe disso, eu estou falando aqui porque eu já falei para ele. Se ele concordar e se ele conseguir se encontrar nisso, o que ele tem que fazer? A primeira pergunta é, bom, se é esse o caminho que eu vou, o
que eu preciso desenvolver em mim para estar nesse lugar? Ele já tem feito, né? Ele já tem caminhado. Algumas vezes eu tenho puxado ele. Quando ele não quer, eu vou lá e trago ele. Mas a questão é, o que eu preciso para estar nesse lugar? Quando eu visualizo que eu quero chegar nele. Aonde eu tô? Vou usar outro exemplo que Larissa comentou, né? Larissa Matos se formou em Direito, mas daí resolveu fazer uma transição de carreira e recomeçar na psicologia. Acho que a pergunta que eu faria pra mim, se eu fosse ela, assim, o que eu tenho, que eu trago lá do direito e que eu consigo juntar e mesclar com a psicologia, que me dá um lugar que ninguém mais vai ter. Esse lugar é meu. Fui eu que construí. E aí começa a vislumbrar isso. Ok, o que eu preciso para isso? Observem que o tempo todo eu estou trazendo para vocês a ideia de um plano totalmente adaptado a você, não ao que os outros dizem ou não ao que todo mundo está fazendo. Porque esse lugar onde todo mundo está já está saturado. Ele não é o seu lugar. O nosso lugar, ele é único. É por isso que existe o Ikigai. Ele é único. Nós fomos moldados exatamente para ocupar um propósito e um lugar. Nosso maior desafio é descobrir qual é. Mas eu posso dizer para vocês, assim, por experiência, que quando você encontrar, não existe outra vida que você queira viver. Porque é um lugar que você fala assim, nossa, me cabe. Perfeito. Exatamente meu número. Todos os outros, você fica ou apertado demais ou folgado demais. E ele sempre vai estar provocando angústias. Porque é o lugar errado. Por que eu preciso planejar? Já falei bastante sobre o porquê. É porque eu primeiro preciso saber para onde que eu tô indo, depois porque eu preciso voltar caso eu necessite, que é a questão da direção. Mas existe uma outra razão para planejar. Se chama evitar frustração. Nós passamos muito tempo frustrados na nossa carreira porque a gente simplesmente deixou a onda bater e levar a gente. E aí, em um determinado momento, você olha e fala assim, rapaz, eu tô num lugar tão abaixo de onde eu deveria estar. Tem tantas pessoas que estão muito melhor do que eu e às vezes lá na faculdade nem eram estudantes tão bons, eu era muito mais dedicado, muito mais esforçado. Aí você começa a se frustrar. Fala assim, poxa, a vida não foi boa, Deus não foi bom, deu tudo errado. Aí você começa a colocar, a frustração ela gera culpa. E a gente não sabe lidar com a responsabilidade, então a gente começa a colocar a culpa nos outros, em tudo, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, menos em mim. Então a gente começa a culpabilizar tudo e não assumir a responsabilidade de que estar naquele lugar foi uma escolha, uma decisão sua, você deixou a vida levar, porque você não tinha um plano. Você não tinha uma direção, você não sabia exatamente aonde você queria chegar. Então, qualquer lugar que chegasse estava bom. E não é bem assim. O mapa, ele nos ajuda a evitar a frustração. Porque pelo mapa, eu consigo mapear. Bom, meu objetivo, neste ano, era chegar até aqui. Eu cheguei. Ótimo. Não vou me frustrar. Eu cheguei até onde eu queria. Mas eu não cheguei ainda no lugar que eu quero permanecer. Então, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Eu já melhorei meu mapa. Já atualizei ele. Então, ano que vem eu vou fazer outra coisa. E eu vou acompanhando. Eu não consegui chegar onde eu queria. Poxa, eu não consegui. Por quê? Porque eu não fui disciplinada. Ou porque eu desisti no meio do caminho. Ou porque eu perdi alguém e o luto... Enfim, existem várias razões. Beleza. Avalia. Ok, vou recomeçar. Vamos de novo. Planejar de novo, avaliar de novo.
sem frustração, assumindo a responsabilidade sobre si, sobre a sua vida, sobre a carreira. Esse é o lugar em que a gente consegue encontrar a satisfação. Ninguém vai conseguir, gente, da noite pro dia, ter sucesso profissional, contemplar todas os objetivos, as metas. Eu sei que no Instagram eles dizem que isso é possível, mas é mentira, viu? Vou dizer logo. Meus 42 anos me permitem dizer, é mentira. Toda construção profissional, ela é uma construção, ela é progressiva. E ela acontece um passo depois do outro. Ninguém consegue pular a escada e chegar lá em cima, a não ser que tenha burlado alguma coisa no meio do caminho, e daí a chance de cair também vai ser grande. Mas com consistência, com ética, com profissionalismo, é um degrau de vez. E quando você faz isso, ninguém te derruba. Ninguém te faz cair, porque você construiu isso, é seu, ninguém te tira. Isso é o porquê planejar. O outro é como eu planejo, de forma tecnicamente falando, né? Primeiro eu preciso, de fato, ter o conhecimento de quem eu sou. Quais são os meus valores, quais são os meus interesses, quais os meus talentos, os meus dons e qual é o estilo de vida que eu desejo ter. Eu diria que tudo isso é muito importante para você decidir qual vai ser o plano de carreira que você deseja. Vou dar um exemplo pessoal meu, assim. Eu trabalhei com ergonomia durante muitos anos, 12, 13 anos na minha vida. E a carreira de ergonomista é uma carreira que ela é muito boa financeiramente. E eu tinha todas as habilidades. Eu tinha experiência, eu tinha conhecimento técnico e eu tinha conhecimento científico. Eu tinha o que eu precisava e eu tinha conhecimento das empresas ao meu respeito. Só que a carreira de ergonomista, ela exigia de mim um tempo e uma disponibilidade para viajar que eu não queria dar. Para eu ter o que eu gostaria de ter, eu precisava viajar muito. E isso me afastaria do meu principal valor, do meu principal interesse, que é a minha família. Então, eu decidi não ter essa carreira que me pagaria, não consigo nem medir quantas vezes mais eu ganho hoje. Talvez 10. Mas eu escolhi uma carreira estável, em que eu pudesse trabalhar, né, me construir profissionalmente, mas também estar com a minha família. Isso era um valor inegociável para mim. Se eu tivesse tomado a opção de ser ergonomista e viajar, muito provavelmente eu estaria frustrada, infeliz. Então, esse ponto do autoconhecimento, ele é extremamente importante. E isso poucas pessoas falam. Só falam assim, você tem que se desafiar, você tem que buscar, tem que conquistar, não é sustentável. Lembra? O que eu faço está abaixo de quem eu sou. E valores, interesses, isso é quem eu sou. Se eu não estiver bem, o que eu faço também não vai estar. Em algum momento vai dar erro. Então esse é o primeiro ponto. Se conheçam, saibam o que de fato vocês querem. E não se importem em ter que abrir mão. E nem se importem com o que as pessoas vão falar. Porque as pessoas falam, tá? Muito. Por exemplo, quando eu fiz essa escolha, eu escutei demais. Nossa, de todo mundo. Você é louca, vai abrir mão de sua carreira. Falei, vou. Tá tudo bem. Ok? E eu digo, eu abriria a mão quantas vezes fossem necessárias. Mesmo tendo passado por vários problemas financeiros no meio do caminho. Mas ainda é melhor. Quando eu olho para a estrutura da família que eu tenho, quando eu olho para os meus filhos, quando eu sei que eu conheço os meus filhos e eles me conhecem, eu falo assim, vale a pena. Vale a pena. Segundo ponto, definam objetivos claros, mensuráveis, realizáveis. A gente fala assim, eu quero fazer um mestrado. É abstrato. É um objetivo geral abstrato. O primeiro passo é assim,
ok, eu posso até ter essa meta, eu desejo fazer um mestrado, mas o primeiro objetivo é, o que eu preciso para fazer um mestrado? É o primeiro objetivo. Eu preciso estar num grupo de pesquisa, por exemplo, né? Então, eu vou colocar lá, objetivo, entrar num grupo de pesquisa em 2025. Primeiro objetivo. É claro, é medível, é mensurável. Segundo objetivo, eu preciso desenvolver um projeto de pesquisa para entrar no mestrado. Então, a partir desse objetivo, o que eu vou fazer? Vou, nos próximos 5 meses, me dedicar a escrever um projeto de pesquisa. Bom, mas eu preciso que alguém olhe meu projeto de pesquisa. Outro objetivo, entrar em contato com um possível orientador para olhar o meu projeto de pesquisa. Observem que eu transformei aquilo que era abstrato e que geralmente é gigantesco, às vezes inalcançável, em pequenas etapas. Eu também posso dar outro exemplo, que é o exemplo de Rick, né? Um dia eu falei assim, Rick, bora fazer um mestrado? Lá no CrossFit, cheguei e falei assim, bora fazer um mestrado, bora tentar um mestrado. Ele se assustou, eu lembro disso. Por quê? Porque às vezes você nem pensou que isso poderia ser feito por você. Ele falou assim, mas eu não tenho essa habilidade, mas eu não consigo ainda, Não, bora tentar. É o primeiro passo. Tudo bem? É só o primeiro passo. Defina objetivos claros. Estabeleça prazos. E não tenham medo de renegociar os prazos. O meu prazo era concluir o projeto para submeter ao mestrado até junho. Não deu certo. Renegocia, ok. Então vai ser até agosto. Não, vai ser até setembro. Em setembro eu consigo. Aí você define os objetivos e planeja. Existem alguns mecanismos para que vocês utilizem. O mais utilizado é o SMART, que você vai definindo, ou o PDCA, que você planeja, coloca a ação, coloca metas, prazos. Eu não vou usar isso com vocês. Porque eu, por exemplo, eu não uso comigo, eu só uso lá. Eu tenho o que eu quero e o prazo tal, e eu só escrevo, às vezes até aqui, até no caderno. E de vez em quando eu olho lá, calma aí, quais são meus objetivos? O que eu consegui concluir? O que eu não consegui? Isso é ter um planejamento flexível. Você tem um mapa para onde você quer ir, só que você não deixa ele rígido. Se você deixar ele rígido, a chance dele não acontecer também é grande. Não, eu vou fazer, mas eu tenho que terminar tal dia. Acabou. Sua mente bloqueia e ela não deixa você fazer mais nada da vida porque você colocou um limite nela. Então, assim, não, meu primeiro prazo é tal data. Se eu não conseguir, eu tenho tal data. E tá tudo bem. Até que vai ter uma data que você fala, não, dessa aqui eu não posso passar. E aí, automaticamente, você vai ter que ir ajustando o seu mapa. Terceiro ponto. Se você já tem os seus objetivos, dentro de cada objetivo, mapeie o que você já tem e o que você precisa ter. Vou usar o exemplo do mestrado. Eu já tenho um grupo de pesquisa. Beleza, eu já estou lá dentro, mas eu ainda não tenho um olhar sobre métodos de pesquisa. Eu preciso desenvolver isso, eu preciso estudar mais. Aí você vai colocar como objetivo, estudar sobre métodos de pesquisa. Isso é com você. Quando você vai estudar? Aí eu vou tirar 2 dias da semana ou 1 dia da semana para fazer isso. Beleza. Quando você faz isso, você passa a ter uma ação para monitorar. Então, a cada semana você vai olhar lá e vai falar assim, eu consegui? Não. Não tenho medo de assumir que também não conseguiu. Não consegui. E aí, o que eu vou fazer? Isso é você e você. Como se você fosse o seu próprio mentor. Porque, vamos combinar, ninguém tem mais interesse no seu sucesso do que você mesmo. Não esperem validação de outras pessoas.
Às vezes nem eu, que sou orientadora de muitos, tenho tempo para dizer assim, você foi muito bem, não dá. Às vezes não dá, gente. Às vezes o ciclo tá rodando tão assim, justo, tão apertado, que não dá tempo nem parabenizar. Ok, deu certo, vamos pro próximo. Às vezes é assim. Então, quem tem que fazer isso é você. Ai, consegui. Consegui chegar só até aqui. Consegui escrever um parágrafo. Consegui entrar na academia. É o primeiro passo. É a primeira ação. E isso é monitoramento. Quando eu defino o objetivo, quando eu defino a estratégia que eu vou utilizar, eu tenho um prazo, eu consigo monitorar e acompanhar o que está dando certo e o que não está dando certo. E aqui acontece algo muito legal. É que quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a se conhecer. Porque a gente vai percebendo por que não dá certo. Aí você começa a ver mecanismos de autossabotagem. Você mesmo se sabota. Você começa a enxergar medos, inseguranças. E aí, isso também vira objetivo. Eu já vivi semanas, assim, cada semana eu coloco, o objetivo dessa semana é fazer tal coisa. Geralmente é concluir um trabalho, mas eu já vivi semanas em que o objetivo era eu não me perder de mim mesma. Tipo assim, vencer as demandas do trabalho sem deixar de ir pra academia. Tava lá, era o meu objetivo, concluir a semana daquele jeito. Não, o objetivo da semana, às vezes, assim, eu tô trabalhando demais, não tô dando atenção pro meu marido. O objetivo da semana é encontrar um tempo para ficar com meu marido. São objetivos, e são objetivos mensuráveis. Prof, mas isso é racionalizar demais. Não, isso é tirar da nuvem e colocar no papel, executar e realizar, e colher frutos disso. Porque a nossa mente, ela sabota o tempo todo. A nossa mente vai fazer com que a gente se desvie do caminho o tempo inteiro. E aí cabe a nós, eu ia mostrar deixa eu ver se eu consigo. Cabe a nós o tempo inteiro dizer para ela, você não vai me tirar do caminho. E eu só consigo fazer isso se eu tiver o mapa. Então, é muito fácil eu estar aqui, vocês estão vendo, e a minha mente ir me jogando cada vez mais para longe. Não só a mente, mas os obstáculos, as dificuldades, o que as pessoas dizem. Mas se eu sei que o meu objetivo é chegar aqui, mesmo que eu me distancie, quando eu ver que eu estou me distanciando, eu paro, falo assim, calma aí, qual era o plano mesmo? E volto. Então, a ideia do nosso encontro de hoje, eu já estou fechando, era trazer para vocês algo, é uma continuidade, né? São 3 encontros que eles são contínuos, e era trazer uma continuidade sobre o plano. No encontro passado, a gente começou a visualizar onde que a gente está. Tô voando, tô subindo, tô pousando, tô mudando de voo. Agora não. Eu já sei mais ou menos onde que eu tô. Agora ok, onde que eu tô e para onde que eu quero ir no chão, no concreto, no que eu posso realizar. Mas eu ainda não tô pronto. Não vai estar. Comece. Mas são muitas coisas. Ok, só tira da sua mente. Às vezes esse exercício dá muito certo. Tira tudo da sua mente numa folha. Coloca tudo que você gostaria de fazer. Sem organização nenhuma. Depois olha para isso e fala assim, caramba, como que eu vou organizar isso? E aí vai separando. E aí tem algumas estratégias que é assim, não dá para fazer tudo de uma vez só. Não dá para alcançar todos os objetivos de uma vez só. O ideal é que você tenha 2 grandes objetivos a cada 6 meses. 2 grandes objetivos, 2 grandes áreas da sua vida a cada 6 meses. Só que é uns 6 meses prorrogado para 1 ano. Então, por exemplo, esse ano eu gostaria muito de terminar o ano, vamos pensar assim, eu vou usar o exemplo do mestrado. Entrando no mestrado. É o meu principal objetivo. Ok. E pessoalmente, o que você quer?
Não, eu gostaria muito de terminar o ano tendo conseguido entrar no mestrado, mas melhorando a minha saúde. Eu quero entrar na academia. Beleza. Trabalhe esses 2 objetivos. Acompanhe esses objetivos e deixe as outras áreas irem acontecendo naturalmente. Vai chegar no final do ano, faça uma reavaliação. Defina novos 2 objetivos e assim vai. Andressa colocou aqui no início assim, eu já tinha feito isso no início do ano, eu só voltei. Eu volto a cada 3 meses. A cada 3 meses eu volto pro meu mapa. E eu olho e falo assim, o que eu consegui cumprir, o que eu não consegui. Eu não consegui cumprir um bocado de coisa. E não consegui mesmo, viu, gente? Não consegui. Mas, por outro lado, eu consegui cumprir um monte. E, tipo assim, meus filhos estão bem, eu não perdi o réu primário. Mentalmente, eu tô tentando sobreviver. Fisicamente, eu tô me mantendo na academia. Não fui presa, ainda tá indo. E os 2 objetivos que eu tinha estão caminhando. Então, esse era o objetivo do encontro de hoje, né? Vamos tirar da nuvem, colocar no concreto. Eu tenho uma tarefa para passar para vocês, eu vou encaminhar provavelmente na sexta-feira, que é o que vocês vão fazer a partir de agora. São instruções muito em cima do que eu acabei de dizer, mas que vocês vão fazer para o nosso próximo encontro. Para apresentar, não, é seu. Mas quem fizer vai começar a colher frutos, eu tenho certeza disso. Beleza? Alguém quer me perguntar ou quer comentar alguma coisa? Assim, fez sentido isso que a gente conversou? Acho que pode... João estava com a mão levantada, mas eu acho que ele já estava. Pode falar, Caíse. Oi, Maria Luísa, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu não abri as câmeras porque eu tô com o meu pequenininho aqui, mas vou falando, tá bom? Eu tô acompanhando tudo. Tá. Primeiro, Maria Luísa, eu queria dizer assim, quando me chamaram para esse projeto, eu não tinha noção do que era inicialmente, né? Eu achei, alguma coisa de fisioterapia, da área de saúde e tal, alguma coisa para estudar, para pesquisar. Eu falei, vou me inscrever. E quando eu peguei a inscrição, eu fui ver o que era. Eu falei, opa, é bom. Acho que caiu certo para mim no momento. E aí, ingressei, né? A primeira tarefa que você passou, eu queria confessar aqui para vocês, eu fiquei totalmente frustrada comigo mesma. Quando eu fiz a minha retrospectiva naquele PowerPoint, eu fiquei arrasada. Olhei assim, meu Deus, quanta coisa da minha vida eu perdi por conta de escolhas erradas. Mas aí, depois de uns dias pra cá, eu comecei a ver que eu só olhei as coisas negativas. Só olhei as coisas que não deram certo, né? E tudo por motivos, assim, pessoais, por motivos de escolhas erradas de relacionamentos abusivos e que me travaram, me limitaram e eu deixei me limitar em algumas áreas de minha vida, né? E assim, quando eu fiz a fisioterapia, eu era apaixonada, principalmente com crianças. Amava o estágio de crianças com síndrome de Down, idosos, sempre gostei muito. E depois dos relacionamentos os 2 relacionamentos abusivos que eu tive, um atrás do outro, eu me travei, eu comecei a ter medos. E quando você fez aquela dinâmica do avião, né? Eu fiquei assim, vendo, meu Deus, eu tô perdida no meu próprio voo. Tô lá, só o avião parado, sem saber para onde ir. Hoje o mapa, aí quando você falou, eu falei, meu GPS bugou. Eu tô sem mapa. E eu comecei a imaginar assim, você falando e eu aqui vindo. Eu tô totalmente perdida, sem mapa. Né? Eu comecei a ter medo de encarar algumas coisas na profissão. Comecei a me sentir muito incompetente em algumas coisas. Por conta de coisas que me limitaram e eu deixei isso me limitar. E o tema do projeto Eu Primeiro mexeu muito comigo também, porque eu sempre olhei primeiro para todo mundo, a começar na família e amigos. E tive muitas decepções com amizades que eu sempre me dediquei. Às vezes algumas pessoas falavam assim, você é muito boba, você faz amizade assim, acredita logo nas pessoas. E eu sempre fui assim, de me entregar mesmo em tudo que eu fizesse. E hoje eu tô me vendo assim, sem projetos, estava me vendo sem sonhos, sem direção mesmo para onde eu ia. E um dos objetivos que eu coloquei essa semana passada, que eu consegui dar o primeiro passo, foi a academia.
né? Eu tô afastada do trabalho, tive um problema no punho, então ainda tô afastada. E isso também me deixou muito para baixo, porque eu saí do meio social, né? Só com o filho pequeno, cuidando. Aí comecei a me ver aquela dona de casa. Eu falei, gente, dona de casa não é fácil, não. Eu sempre fui muito dinâmica, nunca fui de ficar parada, nunca tive vergonha de trabalhar. Então, mesmo quando não era na minha área, eu ia para qualquer área, desde que seja ético profissional, né, de caráter. Aí eu sempre trabalhei, mas eu entrei na academia, né, fiz a matrícula no fim de semana e ontem foi meu primeiro dia de academia. E eu estou muito sedentária. E eu falei, como eu vou cuidar das pessoas até na minha área se eu tiver desse jeito? Eu não consigo nem subir uma escada, nem fazer uma corrida, que já estou sem fôlego. E assim, Maria Luísa, mexeu muito mesmo, assim, com o psicológico, com as coisas que eu vi que eu perdi. E aí, conversando com o meu colega Cleverson, que é meu amigo, a gente entrou na faculdade juntos, que ele não pôde estar aqui hoje, ele me ligou anteontem, eu acho, e falou assim, Casey, nós somos, vou usar a palavra que ele usou, peço permissão aqui, viu, gente? Nós somos foda. Olha o que você já conquistou na sua vida hoje, olha o que você chegou sozinha, com filhos, se virando. E eu falei, rapaz, eu tenho que começar a voltar àquela retrospectiva que Maria Luísa mandou e colocar as coisas positivas que eu conquistei. Tem muitas coisas que eu deixei por falta de foco. Comecei um curso de osteopatia, fiz 10 módulos e abandonei. Aí fiz outros cursos, me formei. Hoje eu não estou atuando em alguns cursos na área de dermato. E aí eu comecei a pensar assim, eu creio que o que eu preciso é achar o meu mapa. Isso aí que você falou. E ver minha direção e voltar a acreditar em mim mesma, né? Porque eu comecei a deixar as pessoas me limitarem, então eu comecei a ter medo de atender, ter medo de errar. Ai, eu não sei, não vou saber. Se eu não acertar isso, e se eu não fizer isso? Então eu já começo aquele si o tempo todo na minha cabeça. E esse projeto seu, assim, tem sido muito legal. Eu falei até para a psicóloga que eu tô indo, eu não falei isso para ela, né? Mas eu vou falar aqui. Eu falei, as reflexões que eu tô fazendo com esse projeto mexeu mais comigo do que as reflexões que ela manda eu fazer lá na psicóloga. Falei, mexeu muito mais mesmo. Foi lá no fundo. E eu comecei a perceber, Maria Luísa, até algumas raízes familiares, raízes feridas, coisas que eu comecei a reproduzir do meu pai, da família de meu pai, da minha mãe. E eu falei, como foi que eu deixei essas coisas me limitarem e me atingir desse jeito? E tá sendo muito legal, viu? Eu creio que vou terminar esse projeto aí mais fortalecida em muitas coisas e mais reflexiva e tentando sair desse medo, né? Que eu tô, esse medo de voltar pro mercado. Mas é isso aí, só queria compartilhar um pouquinho com vocês. Muito obrigada por compartilhar. Esse projeto, ele tem esse lugar. É esse lugar colaborativo, porque assim, quando a gente tá só, a gente acha que assim, tá todo mundo melhor que a gente. A gente acha que todo mundo tá tudo bem, que ninguém tem problemas, que ninguém tem dificuldades, mas quando a gente começa a se ver como igual e começa a ver que assim, as pessoas têm as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, as mesmas limitações, assim, de um modo geral. E a gente começa a ver que se a gente se apoiar, vai ficando mais fácil. E eu queria dizer pra você, assim, primeiro, não é fácil sobreviver a relacionamentos abusivos. Então, se você sobreviveu, você já é vitoriosa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é que, assim, quem passou por essa experiência sabe que qualquer ação que é voltada para si é um desafio. Então, se você conseguiu dar esse passo de entrar na academia, você também já é uma vitoriosa. E a terceira coisa são 4. A terceira que eu queria te falar é assim, não se culpe pelo que você permitiu que acontecesse. Você não sabia. A falta de conhecimento, ela faz com que a gente cometa ações ou reproduza ações. Lembra que eu falei? Quando eu não sei o que eu faço, eu vou fazendo aquilo que vai acontecendo, ou eu vou reproduzindo padrões familiares mesmo, que me levam para esse lugar. Mas eu não sabia como fazer diferente. Foi a forma que eu fui construída dentro das possibilidades que existiam. Então, assim,
seja empática e compassiva com você mesma. Tá tudo bem, aconteceu, de fato, existem marcas, você vai ter que lidar com isso, são marcas difíceis, só quem passou sabe o que é, mas é um passo de cada vez. E eu posso lhe dizer com muita experiência, vai dar certo. Se você não desistir de você, vai dar certo. É possível sobreviver a esse tipo de relacionamento. E o quarto é que pode estar aparecendo nesse momento que você perdeu oportunidades. Na verdade, talvez elas só ficaram paradas. Sabe quando a gente às vezes compra uma peça de roupa e você compra e guarda no guarda-roupa misturado com um monte de outras e você nem sabe que você tem aquela peça porque ela ficou tão escondida ali, tão parada ali que você não lembra mais dela? E aí talvez seja isso, o que você se construiu ficou parado e agora tá na hora de você abrir o guarda-roupa, botar tudo pra fora e falar assim, não, calma aí, o que eu tenho aqui mesmo que eu posso resgatar pra agora começar uma nova vida. E existem momentos em que a gente faz uma linha mesmo, passado, passado, futuro, futuro, e a partir de agora eu vou me construir como uma pessoa diferente de quem eu fui, dando um passo de cada vez, resgatando uma coisa de cada vez e por aí vai. O mapa, ele vai te ajudar nisso. E não se culpem. Tô falando com Casey, mas com qualquer um, assim. Não se culpem. Era o que vocês fizeram que foi possível, mas agora vocês podem se planejar e se organizar. O meu propósito aqui, nesse projeto, é levar vocês a lugares mais altos. Esse é o meu propósito. Eu quero que vocês consigam encontrar em vocês, dentro de vocês, recursos que levem vocês a lugares mais altos, porque esses lugares existem. E eles não são só para algumas pessoas, eles são acessíveis para todos aqueles que quiserem ocupar esses lugares. Todos nós. Beleza? Eu vou ter que encerrar, mas muito obrigada pela participação de vocês. Vou continuar mandando as tarefinhas. A gente vai se falando lá no grupo. Pode interagir, viu? Pode interagir. E a gente se vê agora mês que vem, gente. Eu acho, vou até olhar, que mês que vem a nossa data não vai ser a última terça-feira, porque vai ser prestes a São João, férias. Eu acho que vai ser antes, mas eu informo vocês depois. Tá bom? Fiquem aí com o mapa na mente. Vamos percorrer o chão, viu? Não sei se Mônica tá aí. Mônica, vamos sair do céu e percorrer o chão agora. Explorar os caminhos. Um beijo, gente. Boa noite.